Bom, gente, na aula de hoje a gente vai ver a lei de Kirchhoff das correntes, né? Mas antes disso, vamos só entender como é que funciona a distribuição da potência aí em um circuito onde os resistores estão em paralelo. Lá nos circuitos em série, né? O que é que a gente viu para a potência? Que a potência dada pela fonte, fornecida pela fonte, é distribuída para todos os resistores do circuito. E o que foi que a gente viu lá nos circuitos em série em relação à potência? Dada uma fonte que gera uma certa quantidade de potência, ela é dissipada nos resistores do circuito em série, né? Na forma de calor pelo efeito, o quê? Efeito Joule, né? De tal modo que a potência fornecida pela fonte vai ser igual à potência dissipada nos resistores. E essa mesma coisinha aqui, ó, vai acontecer quando? Nos circuitos resistivos em paralelo. Então tem a dica aí do livro. Para qualquer circuito composto de elementos resistivos, a potência aplicada pela bateria, a potência aqui, ó, vai ser igual àquela dissipada nos resistores que estão em paralelo. Então aqui na direita a gente tem o circuito com três elementos, três resistores em paralelo, ligados aqui na fonte. Por que em paralelo? Porque eles têm dois nós em comum, né? Aqui a gente tem um nó 1 e aqui no terra é o nó 2. Repare que eles estão sendo interligados nesse nó aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de nó A e nó B. Se eles têm dois nós em comum, se eles têm dois pontos em comum, então todos eles estão em paralelo. Dito isso, a gente tem aqui uma certa quantidade de potência fornecida pela fonte, que vai ser distribuída entre os resistores, de tal forma que quando eu somar essa quantidade mais essa, vai dar igual a quem? A potência da fonte. Em questão algébrica, né, a gente tem aqui a potência da fonte é igual à potência dissipada no resistor R1, mais a potência dissipada no resistor R2, mais a potência dissipada no resistor R3. Mas quem é a potência dada pela fonte? É a tensão da fonte vezes a corrente fornecida pela fonte. E quem é P1, por exemplo, a potência dissipada aqui, ó, no resistor R1? É a tensão em cima dele, vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente R1, corrente I1, né? E quem é o V2? É a tensão V2 vezes a corrente I2. E quem é o V3? É a tensão, a potência dissipada no R3 é a tensão no V3 vezes o I3. Então a gente pode representar a potência em cada resistor, dissipada em cada resistor, como a tensão aplicada sobre ele, vezes a corrente que está atravessando ele. Ou, se eu quiser usar só em termos de corrente, eu posso usar essa expressão que é o I ao quadrado vezes R, ou se eu quiser usar em termos de tensão, V ao quadrado dividido pelo R. Aqui está no P1, que é a potência dissipada no R1, mas a mesma coisa funciona para o R2 e para o R3. Então, está aqui a dica do livro, né? Em um circuito resistível em paralelo, quanto maior o resistor, menor é a potência absorvida. Como assim? Quanto maior é a resistência, menor é a potência absorvida do resistor, dissipada nele? Como é que pode? Ora, a gente sabe que a corrente, pela lei de Ohm, é quem? É a tensão dividido pela resistência. Quanto maior for essa resistência, menor vai ser essa corrente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o P, que é o V ao quadrado, dividido pelo R. Quanto maior for o R, menor vai ser minha corrente. Quanto maior for esse R aqui, ó, menor vai ser essa corrente, que está um termo ao quadrado, ou seja, menor vai ser a minha potência aqui, do mesmo jeito.
Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. A gente tem esse circuito e eu quero no item A determinar a resistência total do meu circuito. Como é que eu faço isso? Quem é a resistência total do meu circuito? Quem é essa minha resistência total? Ora, é só seguir a fórmula. Quem é a fórmula? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, porque os três estão em paralelo, como a gente já sabe, tem dois pontos em comum. Estão interligados aqui, ó, em um nó em cima e estão interligados embaixo em um outro nó. Então, substituindo os valores aqui, eu fico com 1 sobre R1 vale 1,6K, mais 1 sobre o R2 que vale 20K, mais 1 sobre o R3 que vale 56K. Quando eu faço essa continha aqui na calculadora, eu vou descobrir que minha resistência total é 1,44 kΩ, que é menor do que o menor resistor, como a gente já tinha previsto aí ou estudado em aulas passadas. Agora no item B, aqui é o item A. Agora no item B, ele quer saber quem é a corrente fornecida pela fonte. Quem é a corrente fornecida pela fonte? É o IS. E quem é o IS? É a tensão da fonte, que eu chamo de E, dividido pela resistência total, que a gente acabou de descobrir. Então, quem é o IS? É o E, que vale 28 volts, dividido pela minha resistência, que a gente acabou de descobrir no item anterior, total, que vale 1,44 kΩ. Quando eu faço essa conta, eu vou descobrir que o IS aproximadamente 19,44 mili, que é o 10 elevado a menos 3 amperes de corrente. E o item C? No item C ele quer a potência fornecida pela fonte. Olha quem é a potência fornecida pela fonte, que eu vou chamar de PE. É a tensão da fonte, que é o E, vezes a corrente fornecida por ela, que é o IS. Então, quem é a potência fornecida pela fonte? É 28 volts vezes 19,44 mili, Então, essa conta aqui, fazendo aqui na calculadora, vai dar aqui em torno de 543,2 o quê? Mili watts. E o item D? Determine a potência absorvida por cada resistor. Ora, aí é só aplicar a mesma formulazinha aqui, ó, em cada um dos resistores. Eu sei quem é a tensão V1, que é a tensão em cima do R1. Eu sei quem é a tensão em cima do R2. Sei quem é a tensão em cima do R3. Sei, Quem é a tensão V1, que é a tensão no R1, é igual à tensão V2, que é igual à tensão V3, que é quem? A fonte, Todos eles estão em paralelo. E os meus elementos que estão em paralelo têm a mesma tensão sobre eles, Então eu sei quem é o V de cada um. Eu sei quem é a corrente de cada um? Sei não, mas vamos resolver de 3 maneiras diferentes aqui para a gente fixar a matéria. Como? No primeiro vai ser o P1, que é a potência dissipada no meu resistor R1. Quem é que vai ser? Vamos resolver com essa fórmula aqui, ó, que é a mesma que a gente resolveu usando no item C, que é a tensão para a fonte, que era quem? A potência para a fonte, que era quem? O E vezes o I. É a tensão vezes a corrente. Então, quem é a tensão em cima do resistor R1? É a mesma da fonte, que é o 28. Quem é a corrente está passando por esse resistor R1, que é o I1? Como é que eu sei quem é essa corrente? Olha, pela lei de Ohm, quem é a corrente 1? É o V1 dividido por R1. Quando eu faço essa conta, quem é o V1? É o 28 volts. Quem é o R1? 1,6K. Eu vou descobrir que essa corrente aqui é 17,5 miliamperes. Sabendo quem é essa corrente, então quem é
a minha potência, quem é a potência dissipada no resistor R1? É o V1 vezes a corrente I1. Então, quem é? Quem é o P1? Quem é o V1? É 28. Quem é a corrente? A gente acabou de descobrir. É 17,5 mili, né? Que é 10 a menos 3. Então, quem é o P1? Faço essa conta, eu vou descobrir que é 490 miliwatts de potência dissipada. E o P2? Como é que a gente pode descobrir quem é o P2? P2 a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. I ao quadrado vezes o R. Mas, de novo, a gente não sabe quem é o I2. A gente sabe quem é o R2. Mas quem é o I2 a gente não sabe. E como é que a gente descobre? Do mesmo jeito que a gente descobriu quem é o I1. V2, que é a tensão em cima do R2, dividido pelo valor dele. Quem é a tensão em cima do R2? A gente já sabe. É a fonte. É 28 volts. Quem é o R2? Está dado aqui na questão. É 20K, que é 20 vezes 10 a terceira. Então, quem é esse aqui na calculadora vai dar em torno de 1,4 miliamperes. Então, substituindo aqui, quem é a potência P2 é 1,4 mili ao quadrado, ou seja, esse mili aqui, que é o 10 a menos 3, vai ficar 10 a menos 6, vezes o R2, que é 20K, que é o 20 vezes 10 a terceira. Então, quem é a potência dissipada no R2, que é o P2, quando eu boto na calculadora, eu descubro que é 39,2 miliwatts. E para o P3? Quem pode ser o P3? Agora a gente pode usar a relação lá da tensão. V ao quadrado dividido pelo R, no caso, é o V3 dividido pelo R3. Então, quem é o P3? Quem é o V3? De novo, ó, é a fonte, 28 volts. Dividido por quem? Pelo, aqui é o R3, 28 ao quadrado, dividido pelo R3, que é 56 kg, né? Está aqui dado na questão. Quando eu substituo os valores, eu vou descobrir que o P3 é quanto? 14 miliwatts. Então, como dito no slide anterior, a gente percebe o que aqui? A gente percebe que quem teve a menor potência, quem recebeu a menor potência, foi quem tinha maior resistência, ó, 14 miliwatts. E quem era o menor resistor, pegou a potência dissipada maior, 490. E sabendo a potência total, que era quanto? 543, eu sei que se eu somar o P1 mais o P2 mais o P3, vai dar exatamente o valor da potência fornecida pela fonte.